Estamos de volta com o Devocional Intimidade, depois dessa canção linda de tirar o fôlego aí com o coral Adorate. Daqui a pouquinho eles vão estar cantando um pouquinho mais, adorando ao Senhor um pouquinho mais junto com a gente aqui. Mas nós vamos então para o nosso tema da semana, a penúltima mensagem desta semana, Padrões Celestiais de Governo, aí a parte 2. Ontem e ontem falamos sobre Esther e hoje vamos começar a falar um pouquinho então sobre Neemias. Nós vamos ler várias partes dentro do livro de Neemias, mas principalmente vamos nos ater no primeiro e no segundo capítulo. E no primeiro capítulo do livro de Neemias, no capítulo 6, você vai ver, no versículo 6, melhor dizendo, vamos ir um pouquinho antes aqui, ó. Versículo 3, diz assim: Disseram-me os restantes, os que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então a palavra do dia de hoje é Neemias, o restaurador. Estamos falando desde a semana passada sobre 4 personalidades bíblicas que foram separados por Deus, que foram gerados, onde a mente de governo de Deus foi gerada, e eles foram então colocados em altos cargos no governo das nações e dos países onde eles estavam. E nós estamos vivendo um tempo muito especial em que o Senhor tem despertado governadores nessa terra. Sim, governadores. O Senhor tem nos chamado para estabelecermos o governo de Deus nessa terra. E por isso Ele estabelece o seu reinado dentro de nós. Ele engendra em nós a sua vida e a sua verdade e automaticamente Ele gera em nós uma mente de governo. Nem todos, você lembra quando nós falamos sobre a identidade de uma visão? Nem todos vão estar nesses altos escalões. E eu não estou falando de governo político. Eu estou falando de governo segundo Deus. E aonde você está, se o Senhor te separou para ser um governador nessa terra, para ser alguém que Ele vai colocar num lugar específico, estratégico, para arrebanhar, restaurar territórios para o Senhor, então Ele vai ativar e destravar tudo aquilo que Ele tem. Nós vemos o exemplo hoje do coral Adorate aqui, eles estão só no começo de tudo que Deus tem para fazer através da vida deles, mas Deus já está começando a unir e reunir pessoas em torno de um propósito e automaticamente Ele está plantando uma mente de governo na sua mente, estabelecendo o reino de Deus em seus corações para que Ele possa então os levar a lugares estratégicos, fora dos muros e muitas vezes até do conforto da igreja, que nós estamos ali dentro da igreja. Então o Senhor nos leva lá para fora, para sermos essas pessoas dignas de restaurar. Uma coisa interessante, você já ouviu, é que ele era apenas um copeiro, Neemias era apenas um copeiro, mas ele estava num lugar estratégico, porque ele estava dentro de um reinado, ele sabia tudo acerca do reino naquele tempo. E ele era amigo do rei, embora era copeiro, ele era amigo do rei. Deus colocou ele numa posição estratégica, porque quando ele reconheceu e trouxe sobre si a responsabilidade do seu povo, da sua cidade, da sua nação que estava destruída, então o que aconteceu? O rei percebeu que ele estava triste, porque ele trouxe sobre si a responsabilidade pela sua nação. Então, naquele momento, o que aconteceu? O rei perguntou para ele por que ele estava. No capítulo 2, você vai ver assim, ó, o rei me perguntou por que você está triste. E ele temeu, porque ele tinha que pensar muito bem no que ele tinha que responder. Mas em todo aquele tempo que ele estava naquela posição, ele estava sendo preparado por Deus para este momento. E como ele conquistou o coração do rei, ele era um homem de confiança do rei, ele tomava o vinho antes do rei. Se o vinho estivesse envenenado, era ele quem morreria. Então ele estava numa posição de confiança. Homens e mulheres de governo serão colocados por Deus em posições de confiança, em posições estratégicas. Serão moídos por Deus muitas vezes, mas isso vai redundar em glória em muitas vidas, nações restauradas para o reino de Deus. É esse o propósito de Deus nos unir em torno da sua vontade, usando os nossos dons e os nossos talentos, usando a nossa vida para resgatar territórios em vidas para o reino dos céus. Então ele disse, lá no capítulo 2, versículo 3, e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então ele declarou diante do rei. E a partir daquele momento, o rei que então era afeiçoado a Neemias, confiava em Neemias,
o nomeou governador de Jerusalém. E lhe deu cartas e lhe deu toda a provisão para que ele pudesse então ir a Jerusalém, comissionado pelo próprio rei de todo aquele território, de todo aquele reinado. Ele foi comissionado, ele levou toda a provisão necessária e então ele começou o processo de restauração. E amanhã nós vamos ver algumas coisas importantes. Quando Deus te coloca numa posição de governo espiritual, Ele vai, além de te dar toda a provisão, além de te comissionar para isso, Ele vai te dar a estratégia para que você possa fazer isso e que você possa se livrar de todas as retaliações com convicção no seu coração de quem você é e do lugar para o qual o Senhor te chamou. Nós vamos orar nessa manhã declarando que realmente estamos posicionados. Se você não está, o Senhor está te chamando hoje para estar posicionado para que Ele possa exercer um governo espiritual através da sua vida. Eu vou orar junto com os meus amigos aqui nessa manhã, declarando isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido amigo Espírito Santo, o Senhor está se movendo de uma forma abundante nesta semana sobre os nossos corações. A nossa vida, o nosso ser e o nosso interior tem sido engendrado pelo Espírito Santo de Deus para este tempo. Para um tempo em que a terra caminha para a apostasia, mas nesse tempo o Senhor há de suscitar os Neemias, as Esther, os Daniéis, Senhor Jesus Cristo, os Josés desse tempo. Eis-nos aqui, Senhor. Gera em nós o governo segundo o coração de Deus. Gera em nós as estratégias, a provisão necessária para o tempo em questão. Eu declaro, Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, que todos aqueles que têm sido comissionados para este tempo, que haja uma força de convicção estratégica em seus corações para se mover e ir além, ao rumo ao centro da tua vontade. O centro da tua vontade redunda na restauração de muitas e muitas e muitas nações. Nós declaramos esta palavra rema nesta manhã sobre a vida de todos os que estão conosco, sobre todos nós aqui, Pai. Eis-nos como teus filhos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém, Jesus. Eu sinto muita força de Deus nessa manhã sendo liberada aqui sobre as nossas vidas. E realmente, Jean, Sara, a pequena Chayane, coisa linda, né? Chamar de pequena. Deus realmente tem muito mais para fazer. Vocês podem tomar isso para a vida de vocês. E o Senhor, Ele nos comissiona para sermos resposta nessa terra, resposta nesse tempo. Amém? Os contatos aí do Coral Adorate? Contatos, né? Pelo número 9953-9987, né? Facebook tá no meu nome ou o nome da minha esposa, Sara Raquel ou Jean Marcel, né? E por enquanto a gente tá só com esses contatos assim, né? Isso, mas ali pelo Face a gente pode encontrar e também pelo telefone, para estar levando vocês para estar adorando ao Senhor, né? Manifestando o reino de Deus através da música, através da adoração. Queria agradecer muito a vocês por ter vindo aqui nessa manhã, mais uma vez, né? Trazer essa beleza de voz, mas principalmente a unção que Deus tem colocado na vida de vocês. E eu declaro que os caminhos de vocês são muito amplos e que o Senhor comissione vocês e leve para ser esses restauradores, né? Restauradores de ruptura num tempo tão necessário, de pessoas, enquanto muitos vendem seus valores, nós mantemos o nosso coração na genuinidade do Senhor para ir muito além, não é verdade? E a gente vai terminar então esse programa hoje com um pouquinho mais de Coral Adorate. O que a gente vai cantar agora para terminar? Tô indeciso em duas músicas aqui, mas as duas falam de confiança, né? Tem uma que a gente canta que é o Aprendi a Confiar em Deus, né? Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu chorei, né? Então, eu acho que essa seria uma boa pedida para a gente terminar esse Adorar programa. o Senhor, então, com essa canção. E você vai vendo também algumas imagens aí do Coral Adorate, algumas fotos que a gente tem aí deles, eles adorando nas igrejas. Então, nós vamos terminando com essa voz e com essas fotos aí para vocês. Vamos adorar o Senhor. Aprendi a confiar em Deus.
Depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu chorei, aprendi a confiar em Deus. Se eu chorei, se eu sorri, Ele me trouxe até aqui. Aprendi a confiar em Deus. Depois de tudo que eu passei, tudo que eu passei, depois de tudo que eu chorei, aprendi a confiar em Deus. Se eu chorei ou se eu sorri, Ele me trouxe até aqui. Eu aprendi